Fala, gente boa. Bom, como o vídeo, como o livro, né, que eu usarei agora, ele é bem pesado, né? Então não estranhe a dificuldade que eu terei ao mostrar as fotos, né, as gravuras a vocês, tá? Bom, a primeira gravura, né, do vídeo, tá, será essa gravura aqui, tá? Ela é uma gravura, tá, que mostra uma visão, né, da Rua do Príncipe, tá? Isso, possivelmente essa gravura, tá? Ela foi feita em 1855, tá? Então, não sei se vocês estão enxergando bem aqui a gravura, né? Então, isso aqui era a Rua do Príncipe em 1855, tá? A próxima gravura, tá, que eu mostrarei a vocês, né, será essa gravura aqui, tá? Isso aqui era um navio veleiro, né, do século XIX. Não se tem a data exata em que essa gravura foi feita, tá? Então, para vocês terem uma ideia do tipo de navio, né, que era usado para se transportar os imigrantes, né, lá no século XIX, né, navio veleiro. E a próxima gravura, né, será essa gravura aqui, tá? Só um instante. Desculpem aqui a demora, tá? Ah, já achei a foto, tá? Essa gravura aqui, tá? Ela é de 1856, né? Caso não esteja enganado. Isso aqui é uma visão do Porto de Hamburgo, tá? Bom, eu tinha encerrado, né, falando, né, contando um pouco da história do Jean Bauer, né, que foi um dos primeiros vereadores da história de Joinville e que morava em Piraberaba, né? Bom, eu tinha dito, né, que a primeira eleição para vereador ocorreu em 1868, tá? A eleição seguinte, tá, ela ocorreu entre os dias 7 e 8 de setembro de 1872, né? Como havia ocorrido 4 anos antes, né, na verdade foram duas eleições, né? A eleição para vereador, obviamente, tá? E a eleição para juiz de paz, tá? Ocorre, né, acontece, tá, que o número de cédulas para a eleição para vereador e o número de cédulas para a eleição para juiz de paz, né, o número, né, os números das cédulas, né, de cada eleição eram números distintos, eram números diferentes. Então havia mais cédulas, né, para a eleição para vereador do que para a eleição para juiz de paz. Então, em função dessa irregularidade, tá, um dos vereadores, né, o Friedrich Lang, que era vereador, né, que tinha sido eleito em 1868, ele entrou com um protesto, tá? E esse protesto acabou sendo acatado, tá? E uma nova eleição, ela teve que ocorrer. Isso já no dia 9 de fevereiro de 1873. Bom, vocês estão perguntando, mas aonde que entra o nosso amigo Jean Bauer nessa história toda? Bom, é que numa sessão ocorrida na Câmara de Vereadores, no dia 8 de julho de 1873, tá? Isso está registrado, acabou sendo registrado em um livro ata, tá? O Jean Bauer, ele reclama, tá, que ele já estava de saco cheio, já estava cansado de trabalhar, né? E que o mandato dele já durava mais do que 4 anos, né? Em outras palavras, o cara já estava de saco cheio e não queria mais ser vereador, tá? Só esclarecendo, tá, que naquela época o cargo de vereador não recebia salário, tá? Político, repetindo, político não recebia salário, tá? Foi só, tá, através de uma lei federal de 1975, então muito tempo depois, tá, é que os vereadores, eles passaram esse cargo, né, os cargos político-eletivos, né, eles passaram a ser remunerados. Embora desde os anos, a partir dos anos 60, né, nas principais cidades do Brasil, o cargo de vereador ele já fosse remunerado, tá? Mas nas demais cidades, tá, foi só a partir de 1975, né, repetindo, é que os vereadores eles passaram a ser remunerados, né? Mas voltando, né, embora, né, o nosso amigo Jean Bauer ele estivesse já de saco cheio, né, não quisesse mais ser vereador, numa outra sessão da Câmara de Vereadores ocorrida em 1873, tá, houve uma moção de agradecimento e de louvor
curiosamente, ao Jean Bauer, né? Mas, afinal de contas, por que o nosso amigo Jean Bauer, né, o popular João, né, o Joãozinho, né, o Joãozinho do plenário, né, esse era o apelido dele, né? Por que o nosso amigo Joãozinho do plenário, ele acabou recebendo, né, essa honraria, essa moção de agradecimento, essa monção de honra, né? Bom, porque o Jean Bauer, tá, ele fazia parte de um grupo, né, de uma comissão de vereadores, e essa comissão de vereadores, tá, ela tinha a função de percorrer a cidade, né, percorrer o território de Joinville e verificar e fiscalizar o andamento das obras públicas, né? E em uma dessas viagens acabou sendo para o Vila Nova. Então imaginem vocês o drama que era, né? A dificuldade que era você se deslocar da área central de Joinville até o Vila Nova lá em 1873, né? Então, isso além de ser algo demorado, algo complicado, tá? Isso, além de uma viagem até o Vila Nova naquele tempo, né, ser algo bem precário, isso, obviamente, isso exigia muito tempo, né? Isso demorava-se praticamente um dia inteiro para você chegar até o Vila Nova, né? E por isso, né, essa monção de agradecimento, né, e de honra, né, ao Jean Bauer e também a outros vereadores que faziam parte dessa comissão, né? E, bom, o curioso é que, embora o Jean Bauer, né, algo que eu já estava me esquecendo, tá? Embora essa nova eleição, né, essa eleição que tinha sido anulada e que ocorreu em fevereiro de 1870, essa eleição, né, como eu disse ainda há pouco, ela tem ocorrido em 9 de fevereiro de 1873, tá? Os vereadores que acabaram sendo eleitos, né, nessa nova eleição, eles só tomaram posse no dia 14 de março de 1874. Então, esses vereadores, né, que tinham sido eleitos em 1868, né, eles ficaram 6 anos, repetindo, eles ficaram 6 anos no cargo, né? Então, daí, né, a gente até pode ter uma compreensão do porquê, né, da indignação, né, do nosso amigo Jean Bauer estar de saco tão cheio, né, com o saco tão cheio, né? O curioso, né, que o nosso amigo o Joãozinho do plenário, ele acabou sendo novamente eleito vereador, isso em 1880, tá? Recebendo 40 votos, né? Então ele foi o Jean Bauer, né? Além desse primeiro mandato entre 1868 e 1874, né? Ele acabou sendo vereador mais uma vez entre 1881 e 1883, né? Eu tinha dito no vídeo anterior que ele era afiliado ao Partido Conservador. Já em 1878, nosso amigo Joãozinho do plenário, ele tinha virado a casaca, ele já era filiado ao Partido Liberal. E em 1886, novamente, ele virou a casaca, né? Não necessariamente trocando de partido, tá? É que, quando eu digo virando a casaca, tá? É que ele se tornou republicano, né? Inclusive, o Jean Bauer, ele foi um dos fundadores do clube, um dos líderes, né, do movimento republicano em Joinville, né? Inclusive, existe uma outra gravura, né, que eu quero mostrar a vocês, né? Essa gravura aqui é uma reprodução, tá, de um telegrama que foi mandado para a estação de telégrafo de Joinville, tá? Esse telegrama aqui ele é do dia 17 de novembro de 1889, né? Então foi através desse telegrama, né, que se soube que a monarquia havia sido derrubada, né? E que o Brasil tinha se transformado na casa da mãe Joana, né? Então, perdoem-me os republicanos, né? Mas é o que este youtuber pensa, né? Mas voltando, né? Opiniões à parte, voltando, né? O Jean Bauer, né? Além de ter sido 2 vezes vereador e de ter sido um militante do movimento republicano em Joinville, tá? Ele foi 4 vezes juiz de paz, né? Ele disputou 4 eleições para juiz de paz entre 1883 e 1895 e acabou vencendo essas 4 eleições, né? Então, em outras palavras, o nosso amigo Joãozinho do plenário era bom de voto, né? Ou como diria o falecido Luiz Henrique da Silveira, o Joãozinho do plenário, ele era um cara votogênico, né? Bom, o Jean Bauer, né? Como eu disse no vídeo anterior, né? Ele era um morador de Piraberaba, né?
Já que os vereadores naquele tempo eles não recebiam salário, o que o nosso amigo Joãozinho do Plenário ele fazia da vida? Como é que ele sobrevivia? Bom, possivelmente, tá? Ele era um ele era um negociante, né? Ele era um comerciante. E possivelmente, tá? O Jean Bauer, ele vivia em um local, né? Vivia em uma das margens do que hoje é a SC 301. Então esse era o possível local em que vivia o Jean Bauer, né? E possivelmente ele era comerciante, tá? Eu tentei encontrar, eu pesquisei, né, dei uma conferida nas listas dos navios, né, que trouxeram imigrantes, né, entre 1851 e 1858, né, e infelizmente eu não encontrei o nome do Jean Bauer. Possivelmente o Jean Bauer ele acabou imigrando, acabou chegando em um navio que atracou em um outro porto. Esse navio que trouxe o Jean Bauer, possivelmente ele acabou possivelmente ele não atracou em São Francisco, tá? Ele não veio através de São Francisco, né? Ou melhor dizendo, né? Uma última informação a respeito do Jean Bauer, tá? É que ele foi um dos fundadores e também o primeiro tesoureiro da Sociedade Harmonia, né? A Sociedade Harmonia, ela foi fundada ali na esquina, em 31 de maio de 1858, ali na esquina da rua 15 de novembro, com a João Colim, tá? Ali onde hoje, tá, existe a papelaria Desetécnica. Então, nesse local onde hoje existe essa papelaria, ali na esquina, né, da João Colim com a 15 de novembro, é que ocorreu a reunião de fundação da Sociedade Harmonia, né? Essa entidade, a Sociedade Harmonia, tá, ela veio em 1921, ela fez uma fusão com a Sociedade Musical Lira, né? Então, dessa fusão, né, da Sociedade Harmonia com a Sociedade Lírica, né, é que acabou surgindo a tradicionalíssima, né, histórica, icônica Sociedade Harmonia Lira, tá? Então, fora isso, né, não se sabe praticamente mais nada a respeito do Jean Bauer, né? Então, essas informações que eu trouxe para vocês, né, é o pouco que se sabe a respeito dele, né, o popular Joãozinho do Plenário, né? Informações essas, tá, cuja fonte, tá, foi o infalível, grande e honorável historiador Patrick Roger Pinheiro, o historiador oficial da Câmara de Vereadores de Joinville. Então a minha fonte foi ele, tá? Foi o Patrick, né? O Patrick Roger Pinheiro, né? O homem da BMW prateada, né? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, por hoje, esse seria o cardápio histórico, tá? Então vocês acabaram de conhecer, né, o Jean Bauer, popular Joãozinho do Plenário, o cara que ficou de saco cheio de ser vereador, tá? Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o carinho de vocês, a atenção que vocês dedicam, né? Principalmente o precioso tempo que vocês dedicam a assistir esse mal acabado aqui falando, né? Então vou ficando por aqui, como sempre. Caso, né? Eu já ia me esquecendo, tá? Caso alguém aí, algum de vocês tenha alguma informação a mais a respeito do Jean Bauer, né? Comente aqui embaixo, tá? Então vou ficando por aqui e, como sempre, tradicionalmente, fui!